Maravilha. A minha esposa, ela participou com a gente aí na oração. Então vamos lá. Uma boa tarde mais uma vez, sobretudo para os colegas que entraram aí durante a oração, os colegas aqui do Instagram que estão chegando, a Elza, a amiga Daisy, não é? Sejam bem-vindos, tá, pessoal? O pessoal está entrando aí devagarzinho. A Kívia está aqui com a gente. Boa tarde, Kívia. Estou vendo ali a irmã Daisy. Boa tarde, irmã Daisy. Bom revê-la, viu? Espero que a senhora esteja bem, a sua saúde também. Joia. Então vamos lá, pessoal. Eu já vou apresentar aqui, já vou colocar para vocês o nosso material desta tarde, para que vocês acompanhem aqui os slides, tá certo? A Anne também está aqui com a gente no Instagram. Só lembrando o pessoal do Instagram que nós estamos apresentando aqui no Google Meet um material, né? Os slides. Aqui no Instagram a gente não tem como fazer isso. Mas eu deixei aí, boa tarde, Lavínia, eu deixei aí o link para quem quiser observar esses materiais aqui com a gente no Google Meet, tá certo, pessoal? Mas enfim, seja aqui no Instagram, aqui no Google Meet, vamos nos unir em torno da Bíblia, em torno do Apocalipse capítulo 14, para a gente procurar entender esses símbolos, para a gente conseguir decodificar essa carta que Jesus ele entregou para João, para o profeta João, por meio exatamente de metáforas, por meio de símbolos. Mas é claro, juntamente com os símbolos, ele também deixou para a gente os seus significados. E o estudante da Bíblia, ele faz exatamente isso. Boa tarde, Rosiane, boa tarde, Mônica. O estudante da Bíblia faz exatamente isso. A gente procura, por meio dos profetas, entender os demais profetas. Esse é o melhor, é o mais seguro método de estudo da Bíblia. Tá certo? A Maria, a Dalva aqui com a gente no Instagram. Quando a gente deixa um profeta explicar o que o outro profeta quis dizer, então a gente está usando um meio inspirado de estudar a Bíblia. Tá certo? Por quê? Porque os profetas eles são inspirados, então não tem como Moisés explicar de modo errado o profeta João e vice-versa. Não é? Quando Daniel ele explica o Apocalipse, então estamos trabalhando com profetas inspirados. Agora, por outro lado, quando a gente lança sobre os símbolos as crenças de instituições criadas por homens, não necessariamente inspiradas por Deus, qual é o risco que a gente corre? O risco que a gente corre é o seguinte: essa interpretação ela está sendo dada pela igreja A, pela filosofia B, não é? Mas a gente percebe na Bíblia que os próprios profetas inspirados, eles devem explicar os seus companheiros de profecia. Tá certo? Essa é a maneira mais segura de a gente estudar a Bíblia. Então vamos lá. Eu coloquei aqui na tela alguns slides que a gente usou na semana passada. Tá certo? Os colegas aqui do Instagram. Então vamos fazer uma breve recapitulação para a gente continuar o nosso estudo. O que foi que nós vimos na semana passada? Que daremos continuidade a partir de agora.
Primeiro a gente leu a terceira mensagem angélica, tá certo? O Renato aqui com a gente, a Dalva, e nós lemos essa terceira mensagem angélica, eu vou colocá-la aqui novamente, onde ela dizia, Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9, tá? Seguiu-se a estes anjos, a gente estudou já a primeira mensagem angélica. Olá, Stephanie. E nós vimos naquelas duas primeiras mensagens angélicas aquilo que os mensageiros eles devem, sobretudo em nossos dias, levar para as pessoas em seus estudos bíblicos, nos sermões de suas igrejas, tá certo? A primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica e a terceira mensagem angélica, que é aquela que nós estamos trabalhando desde a semana passada. Então, o verso 9 ele diz, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. E a gente viu todos os detalhes aqui do verso 10, do verso 11, e lá no verso 14, pessoal, João escreveu assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem. E a gente destacou nos comentários o seguinte, há uma contraposição clara nessa terceira mensagem. Os que adoram a besta e aqueles que não adoram a besta, antes, assim como está escrito na primeira mensagem angélica, no verso 7, ainda no capítulo 14, são aqueles que adoram aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, como vocês podem ver aí no slide, tá certo? Chico também está aqui com a gente. Boa tarde, Chico. Então vejam, devemos, como criaturas de Deus, ter essa preocupação. Ok, se há um antagonismo entre um poder humano, porque a besta, como a gente tem visto, é um poder humano, é uma instituição humana. A Babilônia, como a gente estudou na segunda mensagem angélica, ela é esse conjunto de crenças humanas e que permeiam o cristianismo. Na verdade, a gente viu, permeia todas as nações. Muito bem. A besta, por sua vez, ela faz com que pessoas a adorem. Ou seja, essa instituição humana, ela cativa as pessoas de tal maneira que, em vez de elas serem criaturas do Criador e, portanto, darem ao Criador aquilo que lhe pertence, o respeito, a obediência, a adoração, não, na verdade, essa instituição ela leva essas pessoas a prestarem, a renderem homenagens a si própria. E a Bíblia descreve isso dizendo se alguém adora a besta. Então, nós vimos que há um claro antagonismo entre parte da população mundial que vai prestar essa homenagem a esse poder, a essa instituição humana, enquanto os demais eles vão adorar aquele que criou. Ora, mas aquele que criou, ele também legislou. Aquele que legislou, ele deixou para a humanidade mandamentos, os quais não podem, com borrachas humanas, serem apagados, editados. Eles não podem ser alterados. Se forem alterados, isso constitui um crime, isso constitui um agravo contra o próprio Criador. E esta mensagem, esta terceira mensagem, ela deixa isso claro. E é o que nós estamos estudando. E o nosso objetivo nessa primeira parte da
da terceira mensagem angélica é identificar como se adora a besta, mas para tanto a gente procurou, não é? Quem é essa besta, ou o que é essa besta. E ali nós vimos que João, no capítulo 13, nos primeiros 2 versículos, João, ele já vinha falando dessa besta, tá certo? E ele descreveu essa besta como um animal muito semelhante àquele que Daniel havia descrito. Na verdade, essa besta, ela é a continuação daqueles animais, não é? Por quê? Porque, como a gente viu, ela tem ali pés de urso, ela tem cara de leão, ela tem 10 chifres, assim como aquele quarto animal, tá certo? Corpo de leopardo. E algo terrível a gente vê em Apocalipse 13, no verso 2. O dragão, aquele que queria, não é, destruir Jesus Cristo quando ele veio de Maria, e Maria aqui é um membro da igreja verdadeira, que é representada pela mulher de Apocalipse capítulo 12. Não é? A gente também mencionou essa simbologia. Mas a gente sabe que Jesus ele não foi destruído pelo dragão, mas o dragão ele persegue a igreja. Jesus ele voltou para o santuário celestial para continuar o seu trabalho em prol da nossa salvação. Mas a igreja está aqui, e quando a Bíblia fala de igreja, é importante a gente perceber que ela se refere aos indivíduos espalhados pelo mundo e que permanecem acreditando nos profetas que Deus ele deu para a humanidade para, através deles, ele se revelar. Tá certo? Essa é a igreja. E as pessoas, nas suas nações, na sua cultura, nas suas famílias, mesmo separadas, elas constituem um corpo para Jesus Cristo. Por quê? Porque elas perseveram nos mandamentos e na fé em Jesus, como a gente vê em Apocalipse 14, verso 12. Certo? Boa tarde, Cimeire. Cimeire também está aqui com a gente. Muito bem, pessoal. O que é que acontece? Nós vimos que o profeta Daniel, ele já tinha se detalhado a respeito dessa instituição humana que viria. E depois de Babilônia, depois da Média e da Pérsia, depois da Grécia, depois de Roma, aparece um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele possui características muito semelhantes às características da besta de Apocalipse 13 e de Apocalipse 14 que estamos estudando. E aí eu quero continuar a partir daqui, tá certo? Eu gostaria que vocês comparassem aqui comigo, pessoal, o que é que esse chifre pequeno lá de Daniel capítulo 7, ele tem em comum com essa besta de Apocalipse 13 e Apocalipse 14. Tá joia? E aí eu vou querer a participação aqui dos colegas. Alguém, por gentileza, lê para a gente, a Daniel capítulo 7, verso 25, que se encontra aqui na parte esquerda da tela, e uma outra pessoa pode ler para a gente o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, os versinhos 5, 6, 7 e 8. Tá joia? Então vamos lá, vamos ouvir a leitura dos colegas. Quem vai ler para a gente, Daniel, capítulo 7, verso 25, pode usar a Bíblia, pode usar a própria tela que vocês estão vendo, a qual é melhor visualizada quando você deixa o celular na posição da horizontal, certo? Aí você vê a tela ao comprido, né? A tela cheia. Tá, jóia. Proferirá palavras contra o Altíssimo.
magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Jóia. A Elza leu para a gente Daniel capítulo 7, verso 25. Deixa eu só receber aqui o amigo Alexandre. Boa tarde, Alex. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá jóia. Obrigado, Elza. Agora, um outro colega lê para a gente esses 4 versinhos de Apocalipse 13, para a gente começar a comparar. E aí deixa eu voltar só a outra tela antes da leitura. A gente vai perceber, ó, como consta aqui na tela, como esse chifre pequeno, tá certo? E a gente viu que chifre, não é? Em Daniel capítulo 7, o verso 7, o verso 8, esse chifre, ele, na verdade, a partir do verso 23, ele representa um rei, ele representa um reino, ou seja, um poder humano. Tá? O chifre não tem nada a ver com Deus, com os profetas de Deus. Muito bem, esse chifre, dessa figurinha que vocês estão vendo, esse camarada, ele como a Elza acabou de ler, ele proferiria palavras contra o Altíssimo, ele magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em alterar a lei. Aí eu volto lá para aquela tela inicial. Alterar a lei, alterar os 10 mandamentos que foram legislados não por uma denominação cristã, não por um povo, uma etnia, mas pelo dedo de Deus. Tá certo? Esse chifre pequeno, ele faria isso. Tá? No estudo passado, nós identificamos o chifre pequeno como vindo do Império Romano. E aí a gente apresentou para os colegas esse cronograma. Tá? Desde o século I, na verdade, antes mesmo disso, o Império Romano ele já perseguia e ele matava o povo judeu e depois passou a fazer o mesmo com o povo cristão. Tá? Mas depois o Império Romano ele foi atacado e a gente relaciona os 10 chifres do Império Romano, representado por essa besta lá de Daniel capítulo 7, a gente entende que esses 10 chifres eles são os povos que atacaram o Império Romano, que vieram, não é? E atacaram o Império Romano. Mas aí o que é que aconteceu? Constantino, o primeiro imperador cristão, ele, para se defender desses povos, não é? Ele criou um sincretismo. Ele misturou aí paganismo com cristianismo. Acontece que, desde Jesus Cristo, tá? Desde quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, e ele preparou aí 12 discípulos, se desviou, um foi o traidor, mas depois outro foi colocado no lugar de Judas, o discípulo Matias. O livro de Atos ele relata para a gente essa história. Os 12 discípulos eles foram comissionados a levar o cristianismo pelo mundo. Muito bem. Acontece que na época de Constantino, pessoal, existiam diversas denominações cristãs, assim como hoje existe. Uma delas se chamava católica, querendo dizer assim, é o cristianismo universal, aquele que deve ser levado para todos em todo o mundo. Muito bem. Constantino ele saiu de Roma, ele foi lá para a Turquia, fundou a cidade de Constantinopla e deixou Roma para os cristãos. Já que ele tinha se convertido ao cristianismo, ele disse, não, vou tornar o império cristão, porque aí eu vou unir o império e fortalecê-lo contra esses bárbaros, esses 10 povos dos 10 chifres aí do animal, tá certo? E aí o nosso império vai se fortalecer. Mas a gente sabe que o Império Romano, ele não durou. Ali no século V, ele foi destruído exatamente por esses povos. Mas a ideia de Constantino deu certo, sabe por quê? Observe. A ideia de Constantino, mas que não tem nada a ver com Deus, com profetas de Deus, com Bíblia. A ideia de Constantino foi,
eu vou juntar paganismo e cristianismo, e aí vou fortalecer o povo que está sob a autoridade do Império Romano. Quando ele saiu para Constantinopla, os católicos, dentre tantas denominações, eles tiveram, digamos assim, a hegemonia, tá certo? E o bispo de Roma, que era um bispo cristão católico, o que foi que ele ganhou com a saída de Constantino? Ele ganhou estatura, o chifre pequeno começou a crescer, olha só. E aquele chifre pequeno, ele discordava da teologia do cristianismo de alguns daqueles povos, daqueles 10 povos. 3 deles, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, eles eram arianos, ou seja, eles acreditavam na Bíblia, acreditavam em Deus, acreditavam no cristianismo de Jesus, mas para eles Jesus não era Deus. E então o bispo de Roma, católico, romano, ele recebeu a autoridade do Império Romano para perseguir esses povos, e ele perseguiu e destruiu. E de fato, a Bíblia, e aí eu apresento para vocês aqui a imagem, ó, a Bíblia mostra que esse chifre cresceu quando 3 caíram. E esses 3 chifres que caíram foram exatamente esses 3 povos. E quando esses 3 povos caíram, o cristianismo pagão romano, ou seja, o cristianismo da Igreja Católica Romana, ele se tornou o que a gente chama de uma religião estatal. Ele recebeu poderes civis e ele teve essa autoridade como se ele fosse um governo. De fato, a Bíblia apresenta o chifre pequeno como se fosse um outro reino. E é a partir daí que a gente fez a leitura que a Elza ela leu para a gente. Esse chifre, esse poder católico romano, a gente vai perceber que ele é descrito lá no Apocalipse 13 e Apocalipse 14 como uma besta. Como uma besta que deu continuidade uma besta que deu continuidade ao Império Romano. Então a Igreja Católica, ela continuou enquanto o Império Romano ele se extinguiu. Mas se extinguiu aqui no Ocidente, ainda permaneceu lá no Oriente, em Constantinopla, na Turquia, tá certo? Mas, boa tarde, grande Edivaldo, aqui no Instagram com a gente. Mas a Igreja Católica, ela ganhou corpo como se ela fosse um Estado, como se ela fosse uma nação, como se ela fosse um país. E, de fato, ela recebeu até um território, como nós conhecemos, o território do Vaticano. O Vaticano é o país mais rico do mundo. Ele é pequeno e a economia dele, ela supera até mesmo economias como a da China, dos Estados Unidos. Tá certo? Por quê? Porque, como havia sido predito pelo profeta Daniel, o chifre pequeno, a Igreja Católica Romana, o papado, mais especificamente, ele teria esse corpo de chifre, ou seja, de reino, de rei. Mas vamos agora observar como João descreve esse papado, para que em estudos posteriores a gente entenda por que o chifre pequeno, o papado, a Igreja Católica, lá em Apocalipse 13 e 14, são descritos como aquela besta. E aí eu vou voltar, boa tarde, Aldo, eu vou voltar para aquela imagem, essa daí. Por que em Daniel nós vemos um chifre pequeno, mas já na visão de João a gente vê um animal, com 10 chifres, um animal aí com cabeça de leão, corpo de leopardo e patas de urso. A gente vai ver que isso tem a ver com o fortalecimento, o desenvolvimento e a disseminação do catolicismo e da sua autoridade de perseguidor, tá certo? De perseguidor, claro, contra os cristãos, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos observar agora
a versão do chifre pequeno na ótica de João, lá em Apocalipse 13. E aí eu vou pedir para algum colega ler esses 4 versículos, Apocalipse 13, os colegas aqui do Instagram, versos 5, 6, 7 e 8. Posso ler? Pois não. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jóia, jóia. A irmã Claudineide participando aqui com a gente. Pessoal, observem as semelhanças que nós temos aqui. João e Daniel falando de um mesmo poder humano, de uma instituição humana, que a gente melhor identifica como a Igreja Católica, como o papado. Mas aí é claro, novamente, como sempre, a gente tem o cuidado de dizer para os colegas o seguinte: vejam, quando a Bíblia ela menciona a Igreja Católica, quando Daniel e João eles olham para esse império que veio de Roma, tanto é que se você observar, a Igreja Católica ela é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, não é a gente que está tentando colar na Igreja Católica algo de protestante. Não. É que ela mesma não tem vergonha de seu passado pagão. E aí a gente percebe que não é um passado pagão, é um passado e um presente e um futuro. Por quê? Porque, veja, foi a Igreja Católica, e quando eu falo Igreja Católica, eu não me refiro aos membros, eu me refiro a essa história, a esses eventos históricos. Eu me refiro àquela liderança católica que cumpriu essa profecia. Entende? Para ficar mais claro, veja, por que Judas traiu Jesus? Alguns cristãos eles se perguntam, mas rapaz, parece até que Judas ele foi predestinado, ele tinha que trair Jesus, porque desde os Salmos, desde o Antigo Testamento, se falava, não é, de uma profecia onde alguém iria trair o Messias. Mas veja, embora essa profecia ela foi dada, não precisava ter sido Judas Iscariotes o traidor. Percebe? De forma semelhante, eu estou aqui criando um paralelo, não é porque o profeta Daniel e o profeta João em Apocalipse, eles preveem o surgimento desse poder humano que vai aí magoar os santos, ou seja, perseguir, prender, matar, como aconteceu, vocês sabem muito bem, na Idade Média, que os irmãos católicos eles precisam cumprir essa profecia. Na verdade, a mensagem angélica de Apocalipse 13 ela é categórica para dizer o seguinte: meu amigo católico, abra seu olho. Abra seu olho por quê? Porque esse movimento cristão do qual você faz parte, boa tarde, Lucas, ele perseguiu e ele voltará a perseguir aqueles que discordarem dele, e aqueles que, boa tarde, Alex, e aqueles que insistirem em estar matriculados na Igreja Católica Apostólica Romana, eles farão parte dessa profecia, mas não é culpa de Deus, é a insistência e teimosia deles, tá certo? Então a gente explica dessa maneira para que os amigos católicos eles entendam que
o objetivo da Bíblia, o objetivo dos profetas bíblicos não é falar mal, mas descrever eventos. Percebe? Se eu digo assim para vocês, rapaz, olha, boa tarde, Alex. Se eu digo assim para vocês, rapaz, o Fernandinho Beiramar, ele é um traficante perigoso, ele está preso, mas ele é perigoso. Eu pergunto para vocês, eu estou falando mal do Fernandinho Beiramar ou estou descrevendo o Fernandinho Beiramar? Percebe? Da mesma forma, quando a Bíblia ela menciona a Igreja Católica Apostólica Romana como vinda do paganismo romano e como aquele poder que iria alterar os 10 mandamentos de Deus, e que, como a gente está vendo aqui em Apocalipse 13, dos 5 até o 8, proferiria arrogâncias e blasfêmias, e a gente vai observar isso. Boa tarde, Izzy. A gente vai observar isso já já. Blasfêmias contra Deus, difamando o tabernáculo de Deus, pelejando contra os santos, não é? O dragão daria a essa igreja a sua autoridade. A gente viu isso em Apocalipse 13, os primeiros versículos, tá certo? Boa tarde, Ismael. Ismael aqui com a gente também. Então, o que é que acontece com essa autoridade? E aí, só abrindo um parênteses, vocês se lembram que Adão e Eva, eles receberam de Deus o domínio, o governo do planeta Terra. Mas quando Eva e o seu esposo Adão, eles entregaram para a serpente, que também é um símbolo de Satanás, a sua obediência, então Satanás ele se tornou o usurpador do planeta Terra. E o que é que acontece? Aqui em Apocalipse 13 a gente vê que esse usurpador, que usurpou o planeta Terra, não que o planeta Terra tenha sido dado a ele, mas aqueles a quem ele foi dado, que foi a humanidade, Adão e Eva, entregaram de bandeja para Satanás. Então Satanás ele é como um representante do planeta Terra, e agora ele entrega o planeta Terra para esse poder, para esta igreja. Olha que coisa, né? E de fato a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma autoridade, ela tem uma presença forte em quase todos os países do planeta Terra, com poucas exceções, Coreia do Norte, a China, mas ainda assim a gente percebe indícios de diálogos entre o Papa Francisco e o ditador chinês, tá certo? Ou seja, de fato essa besta se refere ao papado, à autoridade católica apostólica romana. E a gente vê no verso 8, que foi lido pela amiga Claudineide, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então vejam, Joia Lucas, então vejam, o que é que acontece? Voltando lá para Apocalipse capítulo 13, o verso 9, onde nós estamos, Deus está nos chamando a atenção para o seguinte, pessoal, um falso cristianismo estará se espalhando em meu nome, mas esse falso cristianismo ele é fácil de ser identificado, e por meio de símbolos, por meio de metáforas, Deus ele colocou para João essas verdades que nós precisamos estudar, entender e proclamar, se quisermos cumprir, não é, a terceira mensagem angélica, bem como as demais, as anteriores, de Apocalipse capítulo 14. E é nosso dever, percebe? Por quê? Porque nós temos muitos irmãos católicos, eu mesmo tenho muitos alunos católicos, que assim, não tem nada a ver com esse passado sanguinário, violento, e com essa sanha globalista que não é a essência católica possui, que é de dominar o mundo como um império. Mas claro, a sua origem, a sua autoridade, ela vem de um anjo caído, tá certo? Embora a Igreja Católica ela diga, não, mas olha, o primeiro Papa foi Pedro recebeu isso de Jesus Cristo, meu amigo,
a história ela desmente isso daí. Pedro não foi papa, o primeiro papa não foi o Papa Leão, a história ela deixa isso claro, tá certo? Na verdade, ele pode ser considerado o primeiro Papa porque foi ele que recebeu assim, um poder civil e religioso muito grande, foi o primeiro bispo dos católicos que recebeu essa característica que o papado possui de mandar, de dar pitaco, político, como a gente vê o Papa Francisco fazendo, não é? O Papa Francisco ele juntamente com o catolicismo ele tem a religião ambientalista, ele está preocupadíssimo com o planeta Terra, com a preservação, sendo que na verdade isso são ações políticas que não tem nada a ver com a religião cristã, o cristianismo, meus irmãos. E aí, fazendo esse aparte, ele é apartidário. Eu não posso torcer pelo partido A, pelo partido B. Por quê? Porque como cristão eu preciso levar a mensagem para o partido A e para o partido B, não é? E embora a gente ore, por exemplo, pelo presidente Jair Bolsonaro e deseje que ele faça uma boa administração, embora a gente possa até votar, não é correto a gente fazer campanha, a gente se colocar de modo partidário. Por quê? Porque aí automaticamente a gente estaria fazendo inimizade com o outro partido, com o Partido Comunista, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira, sendo que, na verdade, nós queremos que a esquerda brasileira também conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Então veja como o cristão ele precisa conhecer a Bíblia, ter essa sabedoria bíblica para não se perder no cenário político e perder a sua influência sobre todas as dimensões políticas da sua cidade, do seu bairro, do seu país. Tá certo? Boa tarde, Karine. Então, isso é importante a gente ter essa visão, essa noção. Então, voltando aqui para Apocalipse 13. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ora, mas é exatamente sobre isso que Apocalipse 14, verso 9, nós estamos estudando. Percebe? A influência do catolicismo, ele tem esse objetivo, fazer com que você, em vez de ter a característica de ir até Jesus, de ir até a Bíblia, os profetas de Deus para conhecer Deus, na verdade você vai para homens. E aí o que é que acontece? E aí eu preciso apresentar para os colegas algumas imagens fortes, tá certo? Os amigos aqui do Instagram não estão vendo, mas o link está aí, tá? Karine, o Lucas, o Alex, quem desejar migrar aqui para o Google Meet poderá ver essas imagens aqui, tá certo? Aqui é a Josi. Boa tarde, Josi. Tá certo, tá jóia. A Maria Alves está aqui com a gente pelo Instagram. Que bom, Maria. Boa tarde. Pessoal, por gentileza, vamos dar uma olhada, vamos gastar alguns minutos observando essas imagens. E claro, mas antes deixa eu abrir um parênteses. Aparentemente, a gente pode dizer assim, mas será que hoje o falso cristianismo ele só é representado pela Igreja Católica? A gente estudou na segunda mensagem angélica. Karine, dá uma olhada, querida, lá no link, abaixo da minha foto, lá na bio, no perfil, tem o link. Você aperta e já vem para cá, tá certo? A Anne aqui também com a gente, a Cláudia Anne. Boa tarde, Cláudia. Pessoal, a gente estudou que Babilônia possui filhas, tá? E a gente percebe que lá na segunda mensagem angélica, a Babilônia ela é identificada como esta mulher. Deixa eu voltar para esse slide aqui. Olha a Babilônia, ela está sobre essa besta. Essa besta aqui, a gente vai observar, ela representa exatamente o Estado.
esta mulher representa a religião cristã distorcida, tá certo? Associada ao Estado. Então nós vamos ver que o catolicismo romano, ele, quando está associado ao Estado, quando ele receber o poder... Oi? Eu já recebi. Kilma também está aqui com a gente. Então a gente vai perceber que a Igreja Católica, quando ela está com o domínio civil, ela é muito bem caracterizada por essa imagem. Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte: infelizmente não é só a Igreja Católica. A gente vai conversar já sobre as filhas de Babilônia, as igrejas evangélicas. E aí a gente tem que parar e pensar, oxe, mas quer dizer que católicos e evangélicos, eles estão vivendo esse falso cristianismo que é descrito aqui por Daniel. Pronto, Karine está aqui com a gente também. Boa tarde, Karine. Quer dizer que evangélicos e católicos, eles são descritos por Daniel e por João aqui no Apocalipse. Bom, eu quero comentar sobre isso ainda nesse estudo. Mas, como estávamos falando, estamos aqui analisando começando a analisar essa imagem, tá certo, pessoal? Então vejam só, o que é que nós temos? Nós temos aqui, nesse quadrante superior aqui da esquerda, nós temos uma imagem, uma arte, que representa o santuário celestial, lá onde está o trono de Deus, correto? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que lá existem livros. E nesses livros, inclusive a gente viu aqui, no verso 8 de Apocalipse 13, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a ideia aqui quando Jesus Cristo ele decidiu salvar o ser humano, isso foi antes de existir ser humano, não é? Ele simbolicamente já havia decidido morrer e, portanto, morreu, não é? De modo que esse cordeiro, observe, ele morreu, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Ora, mas como assim? Isso mostra como a palavra de Deus ela é eficaz, ela é indestrutível. Se Deus decide algo, ninguém, nem mesmo Satanás é uma criatura ingrata, e por mais poderoso que ele seja, ele é incapaz de fugir aos planos de Deus. Então, deixa eu só colocar aqui, pronto, tá certo? De modo que aqueles que estão Apocalipse 13:8, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, a gente percebe lá em Efésios capítulo 1 que Deus, ele mesmo antes de criar o mundo, ele já tinha um livro, não é? Que é esse livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque Jesus já tinha se tornado Cordeiro mesmo antes de morrer, mesmo antes de a humanidade existir. Ele decidiu, e para Deus, como ele é inerrante, como aquilo que ele decide, ele cumpre, quando ele decide, ele já considera cumprido. Olha que Criador poderoso, que Pai grandioso a gente tem, não é? É um Pai que, quando ele decidiu se tornar Cordeiro e morrer pela gente, ele já olhou para aquilo como tendo sido feito. Então, o Cordeiro tem um livro, o livro da vida do Cordeiro, todos os seres humanos foram colocados nesse livro. Agora, acontece que aqueles que não quiserem a vida eterna, eles serão riscados do livro. Aqueles que adoram a besta, ou irão adorar a besta, já que nós iremos ver que
algumas dessas profecias elas estão ainda para um futuro próximo, ainda não se cumpriram. Por exemplo, a adoração à besta não é algo que a gente deve dizer assim, olha, tem gente adorando a besta, porque essa profecia ela ainda é um pouco mais para o futuro. A gente vai estudar que quando a Igreja Católica, que teve uma das suas 7 cabeças cortadas, a gente também vai ver isso num estudo posterior, essa ferida mortal ela vai ser curada. E quando ela for curada, e novamente a Igreja Católica ela tiver a hegemonia, ela tiver, de novo, a mulher estiver sob o Estado, a falsa religião influenciando os governos, não é, de países, estados, cidades, etc., então essa profecia ela vai se cumprir. Mas aí onde está? Os mensageiros eles devem semear. A gente tem que semear, porque quando isso se cumprir, as pessoas vão dizer, eita, mas espera aí, tinha um pessoal que falava de besta, não é? Tinha um pessoal que falava aí de sábado. Agora eu estou entendendo por que a importância do sábado e o que é que significa aí que Igreja Católica e igrejas evangélicas são como besta e imagem da besta, perseguindo aqueles que obedecem aos mandamentos, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Essas profecias são para o final, mas desde já devem ser cogitadas, espalhadas, para que fique na mente das pessoas. As pessoas podem até rejeitar hoje, mas o trabalho do semeador é lançar a semente. A gente viu a chuva, que é um símbolo do Espírito de Deus, quando for derramada nessa terra que recebeu a semente, pessoal, a semente ela vai brotar. Mas e se não tiver quem semeie? Como que a semente vai chegar nos irmãos católicos e nos irmãos evangélicos que irão cumprir essa profecia a respeito da besta e da imagem da besta? Entende? Então, eu quero conversar então sobre por que a Igreja Católica ela cumpre essa profecia do chifre pequeno e da besta de Daniel 13:14, e também por que as igrejas evangélicas, como filhas de Babilônia, elas também estão se unindo à Igreja Católica para, anular os mandamentos de Deus. Bom, eu quero então voltar definitivamente para essa imagem que nós estamos vendo agora, tá certo? Os colegas do Instagram não estão vendo essa imagem, mas os colegas do Google Meet estão. Pessoal, aqui você tem no lado esquerdo apenas arte, apenas imagens, correto? Já aqui no lado direito você tem o quê? Você tem fotos, você tem imagens reais. Como ninguém nunca foi lá no céu e tirou uma foto, é claro que a gente não tem foto lá do céu. A tecnologia do céu é muito superior a máquinas fotográficas, filmadoras, mas ainda assim Deus ele só revelou por meio da visão profética, dos símbolos proféticos. Mas aquilo que está em Daniel, em Apocalipse e nos outros livros, nos permite ter uma ideia. A gente tem um grande trono branco lá no céu, onde Jesus ele julga, não é? E a gente se lembra que lá no Antigo Testamento o sumo sacerdote ele ficava diante da arca, lá no segundo compartimento chamado de lugar santíssimo. E a arca representa exatamente o trono de Deus. Por quê? Porque aqui, acima dos anjos, acontecia o Shekinah, ou seja, a manifestação da glória de Deus. É como se o trono de Deus estivesse aqui em cima, tá certo? E Jesus julgando diante do Pai as causas humanas, os seres humanos, para quando ele concluir o seu julgamento, então ele tirar suas roupas de sumo sacerdote, vestir as suas vestes reais, as suas vestes de rei, e vir buscar os seus súditos. Muito bem. Mas observe que enquanto essas maravilhosas verdades acontecem lá no tabernáculo, lá no santuário celestial, aqui na terra, alguns cristãos que se dizem cristãos, eles obscurecem essas verdades com aquilo que é conhecido como missa.
E a missa se torna o centro, porque aqui na Eucaristia, ou seja, naquela cerimônia, naquele ritual onde um pedaço de pão ele é exaltado como se fosse a própria carne do Senhor Jesus, e as pessoas de modo supersticioso acreditam naquilo sem qualquer respaldo profético, elas deixam de ver que não é uma hóstia, não é uma cerimônia religiosa, boa tarde, Cris, que faz com que o pecador ele tenha os seus pecados perdoados. Não é a hóstia, não é a missa, não é o padre, não é uma confissão, muito menos estátuas. Na verdade, é graças ao trabalho desse daqui, como os colegas do Google Meet estão vendo aqui, o trabalho de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um trabalho insubstituível. O cristianismo não pode obscurecer o trabalho de Jesus Cristo, porque caso ele faça, então ele estará cumprindo quem? Ele estará cumprindo o chifre pequeno, ele estará cumprindo a besta de Apocalipse capítulo 13 e 14, que profere arrogâncias. Veja se não é, julgue você se não é uma arrogância, um pecador assumir o papel do Salvador e perdoar pecados através de um confessionário. Veja você se isso não é uma blasfêmia. Entende? Em vez de você ensinar sobre o juízo que está acontecendo no santuário celestial, você atrair a atenção de pessoas para estátuas. Você cria superstição com isso daí. Você não cria cristão. É algo muito sério. E a superstição é ótima, por quê? Porque ela não exige comprometimento. Não é? O cristão católico ele não precisa ser missionário. Já o cristão que aprende das verdades bíblicas, ele diz, meu Deus, eu preciso ser um missionário. Por que eu preciso ser um missionário? Porque eu me sinto responsável. Se lá no céu Jesus está intercedendo, se existe um santuário celestial, se existe uma data para o julgamento acontecer, então o que é que acontece? Eu preciso divulgar, eu preciso semear isso daí. Por outro lado, o falso cristianismo, ele se concentra num congregacionalismo. A bênção é eu ir para a igreja e receber a hóstia, como vocês estão vendo aqui na imagem. Eu não orar para pessoas que morreram, que estão representadas ali por estátuas, tá certo? Enquanto que a bênção é você sair do templo e levar o evangelho. Se lembram quando Deus ele chegou assim e disse, Abraão, sê tu uma bênção, na verdade Abrão ainda. Então veja, não tem esse negócio de você ser abençoado, você tem que ser um abençoador. Então você não tem que se preocupar em ir para um templo para ser abençoado. Você pode e até deve ir a um templo, mas a sua preocupação é em sair do templo e abençoar. Esta é a mensagem dos dois primeiros mensageiros angélicos, e que está de uma forma assim, com um poder de persuasão e de apelo sendo amplificada na terceira mensagem angélica, que é o que nós estamos estudando aqui. Então comparem e vejam, tá certo? Boa tarde, deve ser a Priscila, não é? O Luiz. Pessoal, boa tarde, tá? Então vejam como existe esse choque de cristianismos. Porque o pessoal que ensina isso daqui se diz cristão, correto? A gente se diz cristão, mas o pessoal que vive isso daqui também se diz cristão. E agora? Bom, aí você percebe que não basta de se dizer cristão, não basta falar que é cristão, você tem que se comportar como cristão no sentido teológico também, no sentido de conhecimento. Cristianismo, meus amigos, não tem que ver apenas com costumes, mas com conhecimento. Veja, nós temos o conhecimento profético. O cristão ele conhece, antes de tudo ele conhece, porque, por exemplo, aí como a gente costuma sempre exemplificar,
Paulo, antes de ele se tornar o grande pregador, ele primeiro precisou aprender de Jesus, porque o conhecimento que ele tinha era um conhecimento equivocado. Eu poderia até dizer assim, Paulo ele tinha aquele conhecimento do falso cristianismo, aquele judaísmo que havia perdido o sentido. Bem assim é o cristianismo falso de hoje, é como um judaísmo que perdeu o sentido, se desligado a Jesus, mas que na verdade só sabe catequizar as pessoas, não ensiná-las de acordo com a revelação profética. Então vejam, como cristãos nós precisamos passar por essa metamorfose paulina. A gente tem que abandonar as falsas crenças de Babilônia, não é? Embora que essas falsas crenças elas vão nos acompanhar, mas enquanto a gente estuda, enquanto a gente busca Jesus, Ele vai, através da Bíblia, nos iluminando, e a gente vai dizer, meu Deus, quer dizer que isso que eu acreditava era mentira, eu acreditava numa hóstia que se transformava no corpo de Jesus, isso é uma crença falsa, quer dizer que eu acreditava que tem gente lá no céu que morreu, e é representado por estátuas, para quem a gente deve rezar. Quer dizer que isso daí não foi revelado por Jesus, isso é invenção de homens. Mas como é que a gente vai aprender isso? A gente só vai aprender isso se, assim como Paulo, a gente tiver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e permitir que Ele nos ensine. E não pessoas, e não instituições. E aí, de novo, as instituições têm o seu papel, mas elas não devem substituir Jesus Cristo, senão você tem o falso cristianismo. E é exatamente isso que tem acontecido no cristianismo católico romano e no cristianismo evangélico. E aí eu pulo para o próximo slide. Os amigos aqui do Instagram, nós estamos vendo uma tela que apresenta agora os 10 mandamentos de acordo com a palavra de Deus e os 10 mandamentos de acordo com o papado e com as igrejas evangélicas. E aí, novamente, eu quero falar com carinho, por quê? Porque nós temos aqui no nosso estudo, tanto aqui no Instagram quanto entre os colegas do Google Meet, irmãos católicos e evangélicos. E novamente eu quero que você observe se o que a gente está estudando é um conhecimento autêntico, que veio de origem profética, dos profetas bíblicos, ou se isso é uma crença de igreja, tá certo? Eu quero que você analise, porque eu acredito que, assim como eu, você é um cristão que ama a verdade acima de tudo, não é o costume acima de tudo, não é a igreja acima de tudo. Por quê? Porque a igreja é instituição humana. O que vem da Bíblia não foi inventado por homens. A fonte, a causa é o próprio Deus. A Bíblia é produto direto de Deus. Você entende? E agora vamos conversar como não apenas a Igreja Católica, mas as igrejas evangélicas também, elas têm contribuído para essa adoração à besta, essa futura adoração à besta, que ocorrerá muito em breve. E aí veja, você pode sim abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, dos versos do 3 ao 17, ou você pode acompanhar aqui pela tela, tá certo? Mas eu lhe estimulo. Boa tarde, Leila. Tudo jóia, querida? Estamos estudando a Bíblia aqui, viu, Leila? Nos acompanhe. Leila é uma antiga aluna lá do Benedito Bentes, não é isso, Leila? Legal, me lembro de você, muito bom. Nós estamos também aqui no Google Meet, tá certo? Se você quiser migrar para aqui a gente tem apresentação de slides. Infelizmente no Insta a gente ainda não tem esse recurso. O link está aí na bio. Joia, Leila. Tá legal. Então o que é que acontece? Observe como esses 10 mandamentos, que existem desde quando Adão e Eva pecaram, e eles foram expulsos do jardim do Éden, ali você já pode encontrar os 10 mandamentos. É errado você dizer assim, não, os 10 mandamentos eles foram dados para os judeus. Ora, se eles foram dados para os judeus lá na época de Moisés, me respondam uma pergunta. Como que José do Egito, por exemplo, José, filho de Jacó, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar,
a se deitar com ela, por que ele considerava aquilo pecado? Me responda bem. Eu faço a pergunta para os meus amigos católicos e evangélicos. Você percebe? É claro que José ele já conhecia os 10 mandamentos. Mesmo José, sendo pelo menos aí 150 anos anterior a Moisés. Percebe? Então, o que é que acontece? Então, eu quero chamar a atenção. Cada um dos 10 mandamentos, meus amigos, eles foram dados para a humanidade. Por quê? Porque os 10 mandamentos, eles vêm de Deus e eles servem para a gente, não é, se proteger. Eles são um parapeito que evitam que a gente caia num precipício. Por que a humanidade é do jeito que é? Vocês acham que é porque a humanidade, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, elas obedecem aos 10 mandamentos ou desobedecem flagrantemente aos 10 mandamentos, ou pelo menos alguns deles? Percebe? Então isso é algo que a gente precisa perceber. A gente precisa perceber que os 10 mandamentos, eles não são invenção de igreja, eles não foram dados para o povo de Israel no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, eles são para quem é ser humano. Você é ser humano? Responda para mim, você é ser humano? Se você for ser humano, se você for descendente de Adão e Eva, então, meu amigo, você não deveria tentar se libertar dos 10 mandamentos, porque eles foram criados para a tua proteção. Tá certo? A gente já conversou sobre isso um pouco no estudo anterior. Alguns usam o argumento, não, mas irmão, ninguém é salvo pela lei. Meu querido irmão evangélico, quem está dizendo que os 10 mandamentos salvam? Boa tarde, Letícia. 10 mandamentos não salvam, mas isso não quer dizer que eles não devem ser obedecidos. Entende? Os 10 mandamentos, como a gente observa aqui na tela, e aí, de novo, para os colegas que estão chegando aqui no Instagram, estamos fazendo uma apresentação aqui pelo Google Meet. Tá? Vocês não estão vendo, mas o link ele está aí na bio no Instagram. Só, se quiser observar, é só apertar e vir para aqui, tá certo? Viviane também está aqui com a gente. Boa tarde, Viviane. Pessoal, olha como os 10 mandamentos, eles protegem você de Satanás, da escravidão do pecado. Eles não te salvam. Ninguém ensina que 10 mandamentos salvam. Isso, na verdade, é um pretexto evangélico para não guardar o sábado. A gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Primeiro dos mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, lembra-te, observe como Deus ele escreveu esse mandamento, que na verdade foi dado a Adão e Eva. Em Gênesis 2, os primeiros 4 versículos você já vê Deus ele descansando, abençoando e separando, santificando o sábado. Então sábado não é negócio de judeu, sábado é negócio de quem é criatura de Deus, independente do sexo, da nação, da religião, da cultura, percebe? Porque o sábado, como eu já expliquei, ele é um dia de 7. Não faz sentido você tirar um dia da semana. Você vai estar mexendo num ciclo que existe desde que a semana existe. Por quê? Porque Deus quis que a semana ela tivesse 7 dias. Boa tarde, Érica. Entende? Então, o sábado não é só um dia da semana, é um dia com propósito. Um dia criado para a gente, dado pelo Criador, pelo nosso fabricante, para as criaturas humanas. E olha como o mandamento ele começa, lembra-te. Por quê? Porque Deus não legislou o sábado lá na época de Moisés, ele já existia. Então ele disse para o povo que vinha da escravidão egípcia, que estava, não é, ali no Egito, sem ter direito a santificar o sábado, Deus disse assim, olha, tem um mandamento que é antigo, então lembre-se dele.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. E esse trabalho é uma referência ao nosso trabalho remunerado. Tá certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu estou fazendo um trabalho agora no sábado. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aqui com alguns equipamentos, estudando a Bíblia com aqueles que desejam, com aqueles que querem aprender mais do Apocalipse. Dá um trabalho. Se você chegasse aqui agora no espaço aqui de casa, onde eu estou, você perceberia, rapaz, como o camarada faz, olha, ele mexe ali, ele tem aquele fio ali, tudo para que a imagem fique bacana aí para você. Então, estou trabalhando no sábado. Mas, ora, qual é o problema de se trabalhar no sábado, quando o objetivo é abençoar as pessoas? Mateus capítulo 12, verso 12, Jesus Cristo lhe disse, é lícito fazer o bem no dia de sábado. O problema é quando a gente trabalha no sábado para o nosso próprio proveito. Deus, ele cessou o trabalho da criação na sexta-feira, no sábado ele descansou e deixou-nos este mandamento, o qual é lembrado nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então veja, continuando aqui a leitura dos 10 mandamentos de acordo com a palavra de Deus, para já a gente ir para os 10 mandamentos que foram alterados pelo chifre pequeno, pela autoridade católica apostólica romana e amplificada pelas filhas da Igreja Católica, que são as igrejas evangélicas. Então vamos lá, vamos continuar. Por que a gente deve guardar o sábado? Ele explica, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e todas as coisas que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só, essa palavra Senhor que está presente aqui no 4º mandamento, é a mesma palavra Senhor que aparece lá em Gênesis 2, no capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 4, quando ali o Senhor, Jeová, não é, que em hebraico é um substantivo próprio que é impronunciável. Por quê? Porque ele é formado apenas por consoantes, YHWH. Como é que você vai falar? Não é esse nome. Então, os judeus chamavam ele de Adonai, que significa Senhor. E aí foi traduzido aqui para o português como Senhor. Mas, na verdade, isso é um nome. Isso não é um adjetivo, isso é um nome. É o nome de Deus, YHWH. Aqui no 4º mandamento, é o único mandamento que aparece o nome de Deus. Se você tirar o 4º mandamento da lei de Deus, a lei, ela perde o seu dono, ela perde o seu autor, o seu legislador. Percebe? Javé foi quem criou o sábado. Javé foi quem criou o sábado. Javé foi quem instituiu os 10 mandamentos. E, como a gente está enfatizando, não apenas para os judeus, mas antes mesmo dos judeus, o sábado já existia e cada um desses 10 mandamentos já existia. Mas vamos continuar. 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Aqui só temos um resumo, tá certo, pessoal? 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho. A Érica, a tia Jó, a Vivi, boa tarde, pessoal. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Esses 10 mandamentos, eles já existiam desde Gênesis, o capítulo 2, até Êxodo capítulo 20. Todos eles já existiam. Em Êxodo capítulo 20, Deus apenas colocou em pedra. Ele não legislou para o povo de Israel, ele legislou para todos os seres humanos. Agora, a nação de Israel recebeu uma missão que ela falhou. A missão de ser sacerdote, de ser, portanto, um mediador entre o Criador e as nações. E hoje os cristãos, eles têm essa missão. Percebe o paralelo? Então o povo de Israel deveria levar a lei dos 10 mandamentos para todas as nações e a salvação pelo Cordeiro. Hoje os cristãos
ou seja, católicos, evangélicos, deveriam se preocupar também em levar os 10 mandamentos e o cordeiro para todas as nações, mas infelizmente o que nós vemos não é isso, não é? Por exemplo, a gente viu a palavra de Deus ensinando para a gente quais são os 10 mandamentos. Agora nós vamos ver o que o catecismo católico ele ensina sobre os 10 mandamentos e que é ratificado, é chancelado pelas igrejas evangélicas. E aí eu preciso que você perceba, meu amigo evangélico, esteja na sua igreja, mas seja um fermento de Deus lá dentro, ensine semeie para os seus irmãos aquilo que está na Bíblia, em vez de você permitir que eles, assim como a Igreja Católica, alterem a lei de Deus. Observe, o primeiro mandamento católico diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento católico, aqui no catecismo, não é? Não tomarás o nome de Deus em vão. E aí você já percebe um problema. Ora, mas esse segundo mandamento católico, na verdade, é o terceiro mandamento da Bíblia. Mas por que se faz isso? Porque se você comparar, o segundo mandamento ele fala sobre imagens de escultura. E aí a Igreja Católica, como ela opta pela autoridade que o dragão deu a ela usa essa autoridade para anular os mandamentos de Deus. E ela faz alterações para que isso fique bem camuflado. Mas um cristão de vergonha, é claro que ele vai perceber essas alterações. Eu utilizo essa expressão, um cristão de vergonha, por quê? Porque como a gente viu, como a gente mencionou, meus amigos, cristianismo tem a ver sim com comportamento, tem a ver com conhecimento, um conhecimento que leva ao comportamento. Entende? Cristianismo não é só professar, não, eu sou cristão, eu não sou pagão, que é isso? O próprio cristianismo ele se torna pagão quando ele ele ignora o conhecimento que Deus deu, as crenças que Deus deu para a gente seguir, para a gente viver, para a gente se comportar, entre as quais estão os 10 mandamentos. Não há autoridade humana para anular aquilo que foi legislado por Deus. Tá certo? Muito bem. Aí, nessa gambiarra que a autoridade católica apostólica romana fez, eles inventaram a guarda do domingo. Santificarás domingos e festas, é o terceiro mandamento, e por aí vai. Aí o quarto mandamento, em vez de ser o sábado, honra teu pai e tua mãe. E os outros, eles imitam, não é? Mas aí vai ficar faltando o mandamento, o que é que eles fazem? Eles pegam o 10º mandamento, que fala sobre cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, e eles dividem. O 9º mandamento é não cobiçar a mulher do próximo, enquanto que o 10 é não cobiçar o restante. Mas vejam, nós estamos diante de uma bifurcação aqui. Ou a gente segue a palavra, ou a gente é católico e evangélico. Percebe? Ah, não, mas meu amigo, eu sou evangélico, eu sigo a palavra. Bom, se você segue a palavra, então você deveria perceber e reconhecer que o sábado ele não saiu dos 10 mandamentos. Não, mas o sábado ele passou. A gente não mata, a gente não rouba, a gente não cobiça, mas a gente não precisa guardar o sábado. Essa é a autoridade do dragão falando. Não é a palavra de Deus. Os irmãos evangélicos precisam, de uma vez por todas, voltar ao evangelho, voltar a serem evangélicos. E eu não estou falando apenas de vestidos compridos, entende? Eu estou falando de você realmente ter conversão. E conversão, de novo, eu me remeto a Paulo. Conversão tem a ver com conhecimento, meu amigo. Pegue a Bíblia, deixe que ela seja a palavra de Deus e não o catecismo da sua igreja, seja você católico, seja você um irmão evangélico. E concluindo o estudo de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês então o último slide. Tá certo, pessoal? Nessa última tela,
eu coloquei para vocês o seguinte, olha só. Eu quero que vocês observem primeiro as figurinhas, né? As figurinhas, elas são pedagógicas, elas ensinam através dos símbolos. Os amigos aqui do Instagram não têm acesso a essas imagens, mas os colegas do Google, eles têm acesso sim. Observe que aqui à esquerda eu coloquei de onde você veio, de onde você e eu viemos. De onde você e eu viemos? Nós éramos pó, nós éramos barro. E a mão de um ser eterno modelou a nossa existência. Hoje você é alma vivente, você não tem alma. A gente comentou sobre essa outra crença evangélica católica pagã, que não tem a ver com a Bíblia. A gente não tem um negócio chamado alma dentro da gente, que quando a gente morre descasca e viaja para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o limbo, se for uma criança, né? São ensinamentos católicos, mas não são ensinamentos bíblicos. São ensinamentos evangélicos, mas não são ensinamentos bíblicos. Está na hora de o povo cristão se converter ao verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo tem a ver com as nossas origens. Nós fomos criados, e o Criador, ele é o autor dos 10 mandamentos, inclusive do sábado. Acontece que, e aí a gente percebe como o dragão, o inimigo de Deus, ele tem raiva dos 10 mandamentos, sobretudo do sábado, que aponta para a criação, que aponta para a nossa origem, não é? Que aponta aí para essa imagem de um Criador generosamente formando Adão e Eva do pó, do barro. E esse inimigo, ele manipula, e aí eu convido vocês a olharem aqui a segunda imagem, a manipulação, que é feita mesmo em nome de um certo cristianismo. Igrejas evangélicas e católicas, na verdade, manipulando aqueles que estão matriculados em suas instituições. Porque, veja, as pessoas elas vão adorar a besta, isso é uma profecia que está se cumprindo. No estudo da semana que vem, procuraremos entender o que é a imagem da besta, tá certo, pessoal? Hoje estamos encerrando o estudo sobre adorar a besta. Nós já vimos que essa besta ela é identificada como a Igreja Católica Apostólica Romana e as suas filhas, as igrejas evangélicas. E aí, claro, eu preciso ter cuidado quando eu digo isso. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que abandonar a igreja. Não, muito pelo contrário, você tem que ficar na sua igreja e torná-la cristã. Você precisa ir para a sua igreja com o conhecimento do seu Criador, aquele que te fez do pó. E advertir a sua igreja, meus irmãos, ou a gente volta às nossas origens, aquele que nos criou, ou a gente um dia vai cumprir a profecia de Apocalipse 14:9, onde fala que pessoas irão adorar, não é? Ou seja, esse adorar tem a ver com em vez de obedecer o Criador, vão obedecer a criatura, a besta, a uma instituição criada por seres humanos. E lembrando, em Daniel 7:25, nós vimos que os tempos e a lei foram alterados por instituições humanas, especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Evangélica segue o caminho da Igreja Católica em vez de protestar contra ela. Tá certo? E qual é a consequência desses que forem manipulados, em vez de serem criados e recriados pelas mãos do Criador, eles permitirem ser manipulados pelas instituições humanas católica e evangélica? O verso 10 diz também, de Apocalipse 14, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É claro que mais para frente a gente vai estudar esse verso 10, só depois que a gente entender o que é a imagem da besta, e eu vou adiantar para vocês, a imagem da besta
é um movimento evangélico que vai imitar o movimento católico. O movimento católico, ele prende, ele persegue, ele mata os cristãos que discordam dele. Os evangélicos vão fazer a mesma coisa, de modo que a imagem à besta será exatamente o mundo evangélico se tornando intolerante, não é? Assim como de onde eles vieram, da Igreja Católica. Tá certo? Mas a gente vai estudar no próximo sábado, se Deus permitir, sobre essa imagem da besta. E iremos estudar sobre a marca, não é? Da besta, tá certo? Que será recebida na fronte ou sobre a mão direita. Mas por hoje nós terminamos com esse apelo. O apelo para a gente não adorar as instituições humanas, as igrejas que descarrilharam, que saíram do trilho. Elas se dizem cristãs, mas na verdade elas não obedecem àquele que criou o ser humano. Elas manipulam e são manipuladas para a desobediência à lei de Deus, especificamente a guarda do sábado. Tá certo? E aí a gente encerra o nosso estudo de hoje, a partir da próxima semana, o que é a imagem da besta. Tá certo? Mas fiquemos com esse alerta. Tá certo, pessoal? Há uma profecia que diz que muito em breve as pessoas, por serem cristãs, mas sem conhecimento, elas irão seguir as instituições de tal forma que, em vez de adorar o Criador, elas irão colocar no lugar do Criador a criatura. Então, isso é uma referência à adoração à besta. Tá? E a gente estudou hoje que essa besta, esse animal feroz, ele é caracterizado pela Igreja Católica Apostólica Romana e pelas suas filhas. É verdade que hoje em dia ninguém persegue ninguém, mas a Bíblia diz que essa perseguição ela irá se levantar. E aí cabe a nós decidir, né? Se a gente vai confiar na Bíblia, nas profecias dos profetas bíblicos e se preparar para o cumprimento dessas profecias, ou se a gente vai continuar esse cristianismo água com açúcar, esse cristianismo garapa, onde a gente não sabe nada de Bíblia, mas ainda assim a gente se diz cristão. Percebe? Onde ser cristão é ser matriculado numa igreja. Não. Ser cristão é você seguir a Cristo, e seguir a Cristo tem a ver com obedecer a Cristo, conhecer a Cristo. E aí você pode ser evangélico, católico, espírita, seja qual for a sua denominação. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar lá dentro para você evangelizar os seus irmãos de fé. Os católicos que são cristãos verdadeiros, eles vão levar essa mensagem do Apocalipse capítulo 14 para os seus irmãos católicos. Os evangélicos que forem cristãos, eles vão levar essa mensagem de Apocalipse 14 para os seus irmãos evangélicos da sua igreja. Os irmãos espíritas que forem verdadeiros cristãos, eles vão levar essa mensagem para o seu povo. E quando Deus disser assim, olha, sai dela, povo meu, o que está escrito em Apocalipse capítulo 18, verso 4, católicos, evangélicos, espíritas, irmãos cristãos das mais variadas vertentes cristãs e de outras religiões sairão dessas religiões que se distanciaram do Cordeiro, se distanciaram do Criador, e eles formarão o remanescente, a igreja remanescente. Por quê? Porque eles sairão, eles sobrarão, eles sairão das igrejas que caíram, ou seja, que saíram do Evangelho, e eles formarão o remanescente. E aí Jesus Cristo vai voltar para buscar exatamente esse pessoal. Tá certo? Então, terminamos por hoje. E a Bíblia também fala da união, né? Das três rãs que a Bíblia fala, que é o protestantismo,
é, que se desviou dos caminhos do Boa tarde, catolicismo Dani. e o espiritismo. É A verdade. Bíblia fala disso também. Isso está em Apocalipse capítulo 16, na sexta praga. Em Apocalipse 16 é mencionado isso daí, é verdade. Tá joia, pessoal. Alguém gostaria de perguntar algo? Alguém gostaria também de comentar como a minha esposa? Fiquem à vontade para que em seguida a gente possa orar e pedir a Deus sabedoria, conhecimento e, é claro, o Espírito Santo. Hoje eu tive a alegria de estar lá no templo com a minha esposa e lá na igreja dela o pessoal enfatizou, precisamos do Espírito Santo para a gente voltar a ser cristão, voltar ao princípio. E eu amei, porque quando se fala de voltar à Bíblia, pode contar comigo, porque nós viemos da Bíblia, não é? Nós viemos do Gênesis, e a gente nunca vai ser cristão divorciado da Bíblia, sem conhecimento bíblico, que é o que a gente observa. São jovens, são pessoas de idade, católicos, evangélicos, mas que não têm conhecimento. Bom, tudo bem. Então, que cada um que está estudando a Bíblia aqui com a gente, leve esse conhecimento para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, de escola. Por quê? Porque os mensageiros do Apocalipse, eles precisam levar essa mensagem para que o Senhor Jesus Cristo salve essas almas, não é? Essas pessoas que amam a Jesus, mas com ignorância, sem conhecimento, ou para que aqueles teimosos tenham a oportunidade. E aí, ou deixem de ser teimosos e sejam salvos, ou eles confirmem a sua decisão de adorar a besta, e aí recebam as consequências das suas escolhas. Tá certo?